tese que Deus, quando criou o cosmos, né, ou as constelações, ou os planetas, é por isso que num dos evangelhos está escrito que Deus daria os planetas, né, faria a gente ir até os planetas. Aí as pessoas ficam até hoje perguntando na faculdade, não foi um erro de tradução, não, está escrito literalmente os planetas, né? Tem uma tese, por causa disso nasceu uma tese que eu acho super interessante, que no planeta A Deus criou seres com forma de leão, no planeta B Deus criou seres com formas de peixe, e assim todas as constelações Ele criou seres e criaturas. Somente a Terra Ele criou o homem. Ele disse assim, mas para que esse homem pareça conosco, eu tenho que dar alguma coisa para ele governar. Isso é uma tese, não estou dizendo que isso é um fato, isso é uma tese. Tem tantas teses. Se eu entrar aqui na tese dos 4 seres, aí você vai ver a lei da intenção, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero me ater à paternidade. E uma das coisas que é interessante aqui é que essa tese afirma que Deus então pegou e colocou todos os seres de todos os planetas neste planeta chamado Terra e colocou o homem para dizer, você governará sobre todos eles. Eu te coloquei aqui para que você, olha, preste bem atenção, você parecerá comigo e a nossa essência estará dentro de você. E eu domino todas as constelações. E eu criei este planeta aqui para você. Você dominará sobre todos os seres. Quando Deus criou o homem, a sua imagem Deus criou, semelhante a Ele mesmo, em muitos aspectos. Isso porque Deus planeja, o plano de Deus é que através deste homem, Ele vai governar a terra. E que a sua vontade fosse cumprida. Com esse objetivo, Ele criou um homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. E ordenou-lhe que multiplicasse e a governasse. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, está vendo os cosmos todos aí? Eu domino tudo isso aqui. Agora dentro desse planeta, todos os seres dos cosmos estarão submissos a você. Mas eu quero uma coisa, multiplique-se ao máximo, sejam fecundos, encham a terra. Eu acho super interessante isso. Por quê? O objetivo, Ele criou o homem à sua imagem e ordenança para que ele governasse através deste homem. A Bíblia diz que o governo estava sobre os ombros de Jesus, só que as pessoas não conseguem entender isso, não. Aí a gente vai falar isso mais lá para frente. Aí ó, está lá em Gênesis 28, está escrito, Deus os abençoe de ser fecundo, multiplicai, encheis a terra e a sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Fala, sobre todo animal que rasteja pela terra. Não ouvi? Fala, Deus nunca vai deixar você enganar. E Ele sempre vai apontar o seu inimigo dizendo assim, você tem que dominar ele. É verdade, né, que os arqueólogos dizem que naquele tempo a serpente tinha patas e andava, mas o rabinho ela... É por isso que Deus disse assim, agora você não rastejará mais com seu rabo, sobre o teu ventre, sobre o teu peito, você vai rastejar. Antes era só o rabinho, era só as coisas ruins que saíam para não cair na terra. A partir da criação do homem, a terra ficou sob o governo e a vontade de Deus. Sobre o governo e a vontade de Deus. Isso iria impedir Satanás de fazer a sua própria vontade nela e nos seus habitantes. A função do homem era ouvir a Deus, que se apresentava diante dele e falava para ele. Não, você já parou para pensar, você vem ao culto 3 vezes por semana. Não, tem gente que vem 2, tem gente que vem 1 e ainda sai murmurando. Lá no Red tinha culto todo dia. E a igreja lá só tinha 2 crentes. Já parou para pensar nisso? Irmão? 2 crentes, culto de manhã e de noite. Não era culto só à noite, não. Quando Adão acordava, olha falando de Abraão, quando Adão acordava, estava lá Deus. E Adão, deixa eu preparar aqui o culto, que ele chegou. Quando ele ia dormir, era na viração do dia e na viração da noite. 2 cultos. Rapaz, só 2. Aí entra a lei da intenção, que eu não vou falar agora. Mas a função do homem era ouvir a Deus, que se apresentava dele. Depois o homem devia fazer com que Deus havia falado fosse cumprido. Para isso era essencial que estivesse com ele.
e ouvisse e lhe obedecesse. Dessa maneira, o primeiro homem iria gerar filhos. O primeiro homem iria gerar. Qual que era o maior propósito de Deus? Ter filhos. Por isso que ele disse: fecunde, multiplicai-vos. Adão, assim como você é meu filho, olha, vou lá ter uma mulher, vocês terão muitos filhos, eles serão meus filhos, porque terão o mesmo caráter que você. Então eu governarei a terra. E você vai ver Deus falando isso de Gênesis até Malaquias, dizendo: eu quero andar no vosso meio como um pai anda com seus filhos. Eu quero pegar vocês pelas mãos. Mas as pessoas não conseguiam entender. É muito forte isso. É muito forte isso. Esses filhos e outros filhos até encher a terra com pessoas que soubessem ouvir a Deus e lhe obedecer. Fala assim: soubessem ouvir a Deus. O povo questionou, dizendo assim: Deus só fala com Moisés. O plano de Deus era falar com o povo, sim ou não? O plano de Deus era falar com os filhos. Mas os filhos não sabiam ouvir a Deus. E a prova é que Deus disse assim: Moisés, fala para o povo se santificar durante 3 dias. Fala para eles ir ao pé do monte que eu vou falar com todos eles amanhã. Ou melhor, depois dos 3 dias. A Bíblia diz, querido, que Moisés chega ao pé do monte, aquela multidão, todos vestidos, cheirosos, bem arrumados. Quando Deus começou a falar, a Bíblia diz que Moisés se deliciava com a voz de Deus. E o povo começou a gritar, dizendo assim: a gente não entende nada, Moisés, nós vamos morrer. Por favor, peça para Deus parar de falar. Isso é muito forte. Sabe por que eles não sabiam ouvir? Pergunta para mim por quê. Não ouvir. Porque eles não tinham pai. Eita, Jesus. Assim, em cada recanto do planeta ia haver um representante de Deus e do seu poder, através do qual Deus manifestaria a sua vontade sobre o nosso inimigo. Nas suas palavras, Deus foi absolutamente específico e claro quanto ao para que de sua decisão de criar o homem e a mulher. Deus não te criou sem propósito. Você não é um erro da gravidez da tua mãe. Você não é um erro da gravidez da tua mãe. Quando você ficou grávida, mulher, o seu filho também não é um erro. No céu, Deus já havia desenhado um propósito. Deus é específico, somos nós que não ouvimos. Por que muitas promessas não se cumprem? Pergunta para mim, por quê? Porque eu não escuto os detalhes quando Deus falou para mim que ela iria se cumprir. E como ela iria se cumprir. Nós não escutamos os detalhes. A gente só pega o que nos interessa. Fala assim: e o que nos interessa, muitas vezes não interessa para Deus. Às vezes a vírgula é mais interessante do que aquilo que você deseja para Deus. Porque a vírgula está dizendo assim: para e pensa se de fato é isso que você quer viver. Quantas vezes, querido, nós conversando com pessoas, Deus nos usa. E às vezes, uma vez eu estava conversando com um irmão, e o irmão: mas eu quero. Aí Deus me usou para ele e falou assim: você tem certeza que você quer isso? Vírgula. Com aquele silêncio assim na mesa. E ele disse: eu tenho plena convicção. Eu falei assim: olha, a tua certeza vem carregado das consequências da tua escolha. Você tem certeza? O plano de Deus é esse. O plano de Deus é esse. O plano de Deus é esse. O projeto de Deus é esse. Mas olha, mas as pessoas só querem saber das partes que lhes convém. E 70, 80 ou 90% das vezes, as partes que te convêm não convêm a Deus. É mais os nossos desejos do que os projetos de Deus. Deus está preocupado com essa geração. Deus tem filhos na terra. Os filhos se preocupam com as coisas do Pai. Quando Jesus disse assim: olha, aquele que quer vir após mim. Fala: aquele que quer vir após mim. Ah, não ouvi. Negue-se a si mesmo, carregue a tua. Ô, irmão, por quê? Ele disse assim: eu já carreguei a minha. Estou carregando a minha até o final. Eu já venci o que? Aquilo que era impossível. Era impossível vencer Satanás, já estou derrotando. Era impossível a cruz, já estou vencendo. Era impossível o pecado, já estou vencendo. Agora você tem que carregar a sua cruz. O que? Você tem que ir pregar o Evangelho a toda criatura. É carregar a sua. Nega-te a ti mesmo, rapaz. Essa doeu, né? Essa doeu. Negar a mim mesmo. Ai, que coisa maravilhosa.
Eu não sei você, mas eu amo isso. Eu amo chegar no culto e dizer: e agora, Jesus? Eu amo chegar assim. Eu fico cabreiro quando eu entro dizendo: não, porque aquilo que eu estudei vai ser o melhor. Eu já fico com medo. Mas eu amo sentar no escritório, dobrar o joelho, fechar a porta e dizer: e agora? Aí alguém entra e senta e fala: nós estamos construindo algo, irmão. Você faz parte de uma construção. Você não é um tijolo quebrado. Não existe tijolo quebrado. Até tijolo quebrado é vivo na igreja. Você é uma pedra trabalhada. Tijolo quebrado é uma pedra trabalhada e tem o seu lugar certinho na construção. Ou você pensa que Jesus te joga fora? Isso aí quem fala é religião. Jesus não te lança fora. A Bíblia diz assim: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum vai se perder. Quantos aqui creem que foi o Pai que deu você para o Cristo, o nosso Salvador? Levanta a sua mão e dá glória a Deus aí, irmão. Eu acho super interessante isso, querido. Eu acho super interessante isso. Nós estamos preocupados demais com as nossas coisas. Entra ano, sai ano, as nossas coisas estão em primeiro lugar, as nossas vidas, os nossos sentimentos. Nós somos pessoas totalmente, 100% almáticas. Quando nós não entendemos, ficamos brigando por coisas. Pessoas que não entendem brigam por coisas. Aleluia. Sabe quem briga por coisas? Criança. Criança que fica brigando por causa do chiclete. Você não entendeu? Você não entendeu? É muito para minha cabeça, pastor. Explica isso aí. A Bíblia disse assim que no período, fala no tempo em que o menino é uma criança, de nada ele difere do escravo, ainda que seja dono de tudo. Gálatas 4 e o verso 1 está escrito isso. Ele anda sob tutores. Sabe o que ele está dizendo aí? Criança que fica brigando por causa de coisa. Não é meu, não é meu. Não gostei, fiquei de mal, não quero mais falar com você. Aí vai lá pro pai e diz: pai, você pode bater nele? Você pode pegar ele, pai, por favor? Não é assim a criança? Você não vai fazer nada, pai. Vamos transferir isso para os nossos dias. Você está no meu joelho, filho. Estou orando por você. Você vai ver se o pai não vai te pegar. Criança! Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Quer ver? Quer ver uma coisa? Para você entender quem é Deus, para você entender quem é o Pai, para você entender quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus vinha andando. Fala, Jesus vinha andando. E ia pegar Pedro. Fala, ia pegar Pedro. Fala, ia pegar Tiago. Ia pegar Simão. Fala, ele ia pegar Pedro e Filipe. Os dois irmãos estavam lá pescando. A Bíblia diz que eles não pescaram a noite inteira. Eles pescaram o quê? Aí a Bíblia diz que eles foram encostando assim o barco. Jesus sabia o que ia fazer ou não? Mas o que Jesus fez em primeiro lugar? A Bíblia diz que ele subiu no barco e começou a pregar para a multidão que ouvia ele. Você acha que Jesus está preocupado com seus milagres? Quem aqui quer milagre? Quem aqui quer milagre? De fato. Antes do milagre vem a palavra. Está entendendo? Jesus quer curar você primeiro, para depois te dar o milagre. Jesus quer que você volte a ter identidade. Ele não quer novamente que Satanás roube as expectativas do céu na tua vida. Não sei se você está entendendo isso aí, irmão. Primeiro ele. Depois que ele pregou, ele olha para Pedro e fala assim: você entendeu? Agora vai lá e lança a rede do lado direito para você entender o que eu estou falando aqui. Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com você. Eu já disse e volto a repetir. O que, pastor? Jesus nunca vai fazer algo através de você que ele não tenha feito em você primeiro.
Quem está compreendendo isso aí? Diga amém. Não, tudo pela graça. Eu sei que eu estou falando bastante. Eu acho super interessante isso daqui. Nós temos que tirar a nossa mente de criança. Tem até um hino que diz: quero ser como criança, te amar pelo que é. Esse hino traz uma direção verdadeiramente do que nós precisamos. Mas tem que tomar cuidado para você não ser como criança e se comportar como escravo. Porque o filho de nada difere do escravo no período que ele é uma criança. Tem que tomar muito cuidado. Ainda que seja senhor de tudo. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando aqui, irmão. Amém ou não amém? Nas palavras, Deus foi absolutamente específico quanto para que de sua decisão em criar um homem e a mulher. A existência deles daria início ao governo total do planeta Terra. Aí o homem não entendeu e deu a chave desse governo, deu a chave desse reino para o diabo. Pergunta para mim, aonde aconteceu o primeiro culto, digamos, quando Jesus ressuscita? O primeiro culto. Primeiro culto ali. O primeiro culto, quando Jesus ressuscitou, aconteceu aonde? No caminho? Quase. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, antes de se ausentar ao céu, ele desceu às partes mais densas. O primeiro culto aconteceu lá no inferno. Foi lá e falou assim: opa! Eu venci! Eu conquistei! Me dá a chave que é minha! A chave que... Essa chave nunca foi tua! Essa chave é minha! Me dá ela! Um dia eu estava tomando café com uma irmã. Um crente passou e falou assim: pastor, está desviado. Tomando café com essa irmã. Sabe quando vem assim, ó, e vem aquela palavra assim, ó. Falei assim: não conhece Jesus. Jesus, antes de subir ao céu, foi lá no inferno e disse: me dá o meu, que é meu por direito. E libertou de lá o cativo do seu cativeiro. Jesus quer que eu e você esvazie o céu para lá, depois subir para lá, irmão. Esvaziar o inferno para depois subir para o céu. Mas você não quer esvaziar o inferno. Está preocupado com as coisas. Quem se preocupa com as coisas não está preocupado com as pessoas. Jesus tomou a chave e disse assim: ó, essa chave aqui, sabe para que é? Pergunta para mim, para quê? Para libertar todos aqueles que estão presos. E a partir de hoje, a porta que eu abrir, ninguém fecha. E a porta que eu fechar, ninguém abre. Sou eu. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Quem tá, não, de fato, você compreende o que eu estou dizendo? Eu tenho que ficar perguntando, porque às vezes são coisas complexas. Ou caso o homem não se reproduzisse, ou seja, não se tornasse pai e se multiplicasse enchendo toda a terra, ele estaria abandonando e arruinando o plano que Deus tinha traçado para ele e sua descendência. Esse foi o princípio, o modelo e o padrão. Um homem obediente que se tornasse pai e transmitisse da paternidade a obediência a Deus para todas as gerações. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus é que isso volte, vai voltar, não te preocupe, porque o principado está sobre os ombros de Jesus. E Ele vai governar a terra através dos seus filhos. Na concepção oriental, para você entender, a família é um pequeno reino. Amém? Na concepção oriental, para você entender, a família é um pequeno reino, deve ter um pai como cabeça. Se diz que o homem é pai de tudo que ele criar, lá no Oriente. Existem muitas coisas que você pode estar criando. Existem muitas coisas que você pode estar criando. Cuidado para você não se tornar pai delas. Amém? Tudo que você cria, você vira pai. Já dizia minha mãe ou minha avó: pai não é aquele que faz. Pai é aquele que? Pai não é aquele que faz. Pai é aquele que cria. Aí entra a lei da semente.
Quando nós ouvimos tanto, né, no curso teológico da pedrinha, né, quando você ganha alguém para Jesus, né, aí a gente tem uma pedrinha acrescentada. A gente ouviu tanto isso, ouviu tanta gente falar, só que eles não entendem que cada alma que você ganha, fala, cada alma que você ganha, a glória e a honra não é para você. Aleluia. A honra é para aquele que te ganhou. Sabe quando será a honra para você? Quando aquele que você ganhou, que é a honra para aquele que te formou, começar a ganhar almas. Você entendeu? A matemática de Jesus é diferente da tua. Eu ganhei quantas almas? Não, isso aí foi o seu discipulador que ganhou. Você vai ver quantas almas você ganhou quando os seus discípulos, quando os seus filhos começarem a formar filhos. Porque Deus é um Deus que quer ser conhecido em todas as gerações. Você defendeu o legado. E o que vai fazer a diferença é se os teus filhos vão defender o legado. Meu Deus. Pegou, né, irmão? Posso fazer uma pergunta? Meu irmão, rapaz, eu ficava atribulado com o irmão que dizia: eu tenho 18 filhos. Quem é o teu pai? Meu pai, não quero nem saber. Tenho contato com meu pai. Eu falei: oxe, que legado você está passando pro teu pai, pros teus filhos? É facinho conhecer, filhos. Eu estou falando de uma consciência. Fala consciência. Estou falando de uma conscientização. Alegria independente da circunstância. Alegria independente da circunstância. É uma consciência. Estou sofrendo, mas estou alegre. Estou desempregado, mas estou alegre. Não tenho nada, mas estou alegre. Eu não dependo de coisas para estar alegre. Porque a alegria não vem de coisas, a alegria vem do céu. Quem está compreendendo isso aí? É fácil você descobrir as pessoas que têm mente de escravos. É fácil. Elas dependem de coisas para estar felizes. Outro dia nós ouvimos um louvor, e eu achei super interessante, né? O louvor dizia como mesmo? Jesus quer te fazer o que mesmo? Realizado, né? Era isso? O louvor? Eu falei: olha aí, ó. Isso é um evangelho almático. É o evangelho do ventre que Paulo disse. O evangelho só das realizações humanas. Hoje está cheio de pregador do evangelho do ventre. Não é aqueles que se preocupam com o ventre, não, querido. É porque um sistema foi criado. O evangelho de Cristo está de lado. Mas é tempo dos filhos assumir a postura. E Ele quer que você esteja nesse lugar secreto. Em que lugar é esse secreto? Lugar dos filhos. Fala, Ele disse assim: entra no teu quarto. Quarto significa o quê? Não é literalmente o teu quarto, não, filho. É no quarto da tua alma. Ele disse: entra aí. O reino não está fora. O reino está aí dentro. Fecha a tua porta. Ou seja, não deixa mais ninguém entrar aí. Porque eu quero te encontrar aí. Aonde estão os seus medos? É onde estão as tuas aflições. Aonde estão as tuas angústias? É aí que eu quero te encontrar. É onde a soberba também está. É aí. Quem for levantar a mão, dá uma glória a Deus aí, irmão? A Bíblia começou a ficar viva. Começou a ficar viva assim. Meu Deus, o que é isso? Disse: é os segredos. É os segredos. E os segredos só quem morreu e ressuscitou pode descobrir. Já viu morto sentir dor? Por que você fica murmurando? Vive dizendo que está aí, que é crente. É crente mesmo. Você não é cristão. Ressuscitar. Você vive aí dizendo que não dá, que não é assim, que você precisa morrer, filho. Quando você não morrer e não passar pela cruz, quando você não passar pela cruz, sabe o que significa a cruz de Jesus? Ouve, sabe o que significa a cruz de Jesus? Fala assim: teu irmão, ele venceu. Tudo que era impossível, você vencer. É isso que significa. Mas você está portando uma. Sabe o que significa tua? Tudo que é possível você vencer. Você tem que vencer. Você.
conceitos vão mudar. Você vai parar de dar honra a Satanás. Você vai parar de dar honra aos demônios. Porque você é um representante. Aonde você chega, chegou Deus. Deus está em você ou não? E por que você fica, Deus vem aqui? Não, ele já está. Eu não sei se você está entendendo, irmão. A Bíblia diz que você é casa do Espírito Santo. Aí eu falo para você, é muita coisa para entender? Não é. Não é. Não é, não. É que a gente não quer ver isso. Porque a gente aprendeu que tem que pagar. A gente aprendeu que tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Para os que perdem. Para os que perdem. E naqueles que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória dele. Não é da glória de Jesus, da glória dele? Não é da glória de Jesus, é da glória dele? O qual é a imagem de Deus. Porque um monte de gente se chamava Jesus em Israel, mas foi o Cristo que te salvou. É por isso que a música diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está nessa rocha. Vamos ler comigo. Pois não propagamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Aí tudo bem. Como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas, quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face dele. Não, tem tanta revelação aí, gente. É que eu não vou falar mais, Mas o 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus continua lendo, continua. Em tudo, porque essa revelação traz muita tribulação, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Porque essa revelação aí luta contra um sistema terrível que tenta a todo custo parar isso. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Nós não queremos isso. Pode continuar lendo aí para eu terminar. Só esse texto, só, por favor. Nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Posso fazer uma pergunta? Quem é que ama Jesus? Quem é que ama Jesus? Por favor. Nós estamos entregues à morte por amor dele. É esse evangelho que você quer pregar? Eu estou falando sério. É esse evangelho que você quer pregar? Estou falando de uma verdade que está aí, que ninguém quer ver. Você está me compreendendo? Não, eu preciso saber se de fato os irmãos estão compreendendo. Vamos lá ler, por favor, pode ler. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Continua. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Jesus está procurando alguém. Diga comigo, fala, Deus está procurando alguém que está disposto a dar o seu coração para o seu propósito, para transferir o legado. Se eu me preocupo com a minha vida, provavelmente eu vou perdê-la. Mas se eu perdê-la por amor a Ele, eu ganhá-la-ei. O problema é que nós não entendemos isso. Dá o seu coração para Ele. Dá o seu lugar secreto para Ele. Para que Ele entre e enxerte você o propósito. E transfira esse legado para gerações futuras. Você vai ver que é bom. Você vai ver que é bom. Você vai ver que é bom acordar e olhar para si e dizer: a minha vida está indo embora, mas eu tenho um propósito, eu estou cumprindo. Não vivo mais o meu, agora eu vivo o seu. As realizações, se o Senhor quiser, glória a Deus.
Mas eu preciso cumprir o meu propósito. Eu tenho filhos para criar. Você já viu como o pai se sacrifica pelos filhos? Você já viu como a mãe se sacrifica pelos filhos? Por que na igreja não tem que ser assim? A igreja está na terra para revelar o Pai. Só que a igreja não quer revelar o Pai. O Deus deste século, o Deus deste segundo entendimento. Por quê? Posso fazer uma pergunta? Eu quero que você me responda. O que Satanás disse para Jesus? A Bíblia diz, em Mateus 4, acho que é Lucas 4, está escrito assim, Marcos 4, acho que é Mateus 4. Mateus 4, a tentação, acho que Marcos também, não tem 4, ou é Lucas 4, alguma coisa assim, não é? Porque são sinópticos, semelhantes, têm os mesmos conteúdos, só o de João que não tem, uma coisa assim. Mas eu acho interessante, Léo, porque a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40, teve, isso quer dizer então que ele não ficou sem beber. Ele teve, então provavelmente ele bebeu muita água. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás olhou e falou: É agora. Fala assim. Você só é forte quando você assume a sua fraqueza. Você não entendeu nada. Se você entender, você estava dando glória. Já Jesus se deixou permitir conhecer que ele estava fraco. Fala assim, na carne estava até fraco, mas no espírito ele era um gigante. Dentro dele. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Glória a Deus. Você está me compreendendo? Não. Ó, quando ele teve, Satanás foi logo na necessidade. Satanás foi aonde? Foi aonde? E qual foi a primeira necessidade? A necessidade básica que todo mundo tem. Pô, e como eu vou comer? Satanás já me fala assim: é isso mesmo. Mas você não é. Você não é o cara. Então faz alguma coisa aí, rapaz. Você tem que fazer alguma coisa. Se fosse eu, já estava fazendo. Porque na Bíblia está escrito que o filho não pode. Mas tu não é o filho? Pede para essas pedras aí se transformarem em tentação física. Jesus olhou e falou: eita, já sei com quem é que eu estou lidando. Eu penso que ele se lembrou daquilo que ele disse assim: olha, a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Hoje eu vou dar uma surra nele. Ele nunca mais vai esquecer desse dia. Ah, meu Deus do céu! Deixa eu te dizer uma coisa, é verdade. Está escrito. Mas eu não sou um deturpador da verdade. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que ele se ausentou e levou Jesus a um outro lugar. Qual foi a outra tentação, Rodrigo, por favor? Um lugar. Aí depois ele disse o quê? Te darei, se prostrados. Irmão, posso fazer uma pergunta aqui? Quem foi que levou Jesus no lugar alto? Diabo. Fala assim comigo: Pedro foi para a cruz. Fala: Paulo foi para a cruz. Fala: Timóteo foi apedrejado. Fala: Lucas foi apedrejado. Fala: Simão foi esquartejado. Fala: quem foi que levou Jesus? Isaías. Fala: Isaías foi colocado no meio de um tronco de árvore e cerrado ao meio. Negue-se a si mesmo e carregue a tua cruz.
não significa que nem todos que estão na televisão foi Deus que colocou. Não significa que nem todos que estão lá em cima que falam, eu sou a autoridade. Foi Deus quem colocou. Concupiscência dos olhos. Aí Jesus respondeu o que dizendo, Rodrigo, por favor? Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore ao Senhor e é só a Ele. Já percebeu que hoje as filas para os estrelas gospel são enormes? Para assistir os estrelas gospels. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Quanto é a entrada? Outro dia eu estava falando com o irmão, a entrada é R$50. Ah, tinha umas 30 mil pessoas. Para Jesus? Não, é porque vai estar lá o Beltrano. Vai estar lá o Cicrano. Irmão, não tenho nada contra isso. Eu tenho saudade daqueles irmãos que subiam no púlpito quando via a euforia, todo mundo gritando, para tudo. Vocês vieram aqui por causa de mim, pode ir embora. Eu também vim aqui por causa dele. Cadê eles? Não, sou eu, o meu nome. Aí já faz camisa com o seu nome, já faz Bíblia com o seu nome, já faz tudo com o seu nome. Me fala uma coisa. Aonde o teu nome pode fazer alguma coisa no céu? Quem está entendendo isso aí? Fala assim, sabe qual é o problema? É que você está preocupado demais com o seu nome. Fala assim, se preocupe com o nome dele. E ele vai cuidar do teu nome. Amém, amém. Aí a última tentação, qual que é a última tentação? Ao pináculo, né? Que é o lugar mais alto do templo. Lugar mais alto. E ele disse o quê? Não, ele disse assim, ó, tudo isso, não foi? Aí, porque a primeira é o pão. A segunda, os reinos. E a última, olha aí. Teve um caso nos Estados Unidos, que foi na Califórnia, não sei se foi na Califórnia, não sei se os irmãos viram, que pegaram serpentes e escorpiões e mal nenhum lhe falaram. Dando camarada chegou e falou assim, eu vou provar para vocês que essa palavra aqui é pegou uma cascavel. Falou, pode deixar ela me picar. Que nenhum mal vai me acontecer. Está escrito, morreu. Começou a inchar, morreu. Você não é um filho? Tira-te daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te socorrer. Ele dará ordem aos seus anjos. Aí Jesus respondeu o quê? Quem pode ler para mim? Não põe à prova ao Senhor, o teu Deus. 1 João capítulo 3, o verso 6, se não me fala a memória, o capítulo 4, verso 6, não vou me lembrar muito bem, está escrito assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tiago disse assim, não diga sendo tentado, que foi Deus que te tentou, porque Deus não tenta ninguém. O tentador é Satanás. Deus não fica falando, você vai cair, você vai errar. Deus te elaborou com um projeto. Deus te fez com um propósito. Quem fica te tentando, bramando como não é o leão, é o diabo. Mas quando você olha para ele, você vai lembrar do piu-piu na hora. Você vai dizer, eu acho que eu vi um garratinho, porque ele já foi derrotado. É só ilusão de ótica. Você só tem que resistir e pregar o reino de Deus. Contra essas coisas, não há nenhuma condenação. Porque o reino de Deus tem seus atributos, amor, fé, alegria, gozo, mansidão, paz, domínio próprio, longanimidade. Fala longanimidade. Porque tudo isso são os atributos morais de Deus. A longanimidade do grego é um fio estendido. É tipo uma história que alguém chegou ao final e está olhando para alguém que começou e está vendo todas as quedas delas e está dizendo, olha, continua.
Eu sou monogâmico. Pode vir. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso pecar? Não. Pecado não é um estado na vida do crente. É um acidente. E acidentes acontecem. Quem permanece no pecado é filho da desobediência. Você que conheceu a verdade, não volte a praticar a mentira. Porque quem pratica o pecado vira escravo do pecado, irmão. Você já viu aquelas pessoas que ficam dizendo assim, eu não consigo? É porque está praticando. Eu não consigo, está praticando. Sabe quando as coisas vão mudar? Pergunta para mim quando? Quando eu pegar as minhas palavras e transformar em comportamento. Você pode se colocar de pé que eu quero orar com você?